Dá pra filmar já. Tá ao vivo aqui. Ao vivo. Só para filmar mesmo. Vamos para cá. Então abra aí no inciso, por favor, agora, no inciso 21. Vamos lá para o 21 agora. Então, mais uma vez, a gente está falando sobre liberdade de associação. O Estado não pode intervir aonde? Na criação, no funcionamento e na filiação de uma associação. Mas o Estado pode extinguir forçadamente através de uma decisão judicial. E pode também suspender através de uma decisão judicial. Mas lembrando que a dissolução compulsória depende de quê? Precisa do trânsito, hein? Beleza. Vamos agora, por favor, abram aí no inciso 21. Abram aí no inciso 21. O inciso 21 a gente já falou sobre ele, ok? O inciso 21 a gente já falou quando a gente foi falar sobre o mandado de segurança coletivo e o mandado de injunção coletiva. Então, vamos revisar isso aqui para a gente chegar no 21. Toda vida que se falar em mandado de segurança coletivo, toda vida que se falar em mandado de injunção coletivo, a gente disse o quê? A gente falou que qualquer uma dessas duas situações, você vai marcar o que na sua prova? Independe, olha aqui, ó, independe de autorização. Você precisa de uma autorização? Não, você não precisa. Qualquer legitimado daqueles. Mas lá na associação, para a associação ser legitimada, ela precisa de quê? Dois requisitos. Quais são? Funcionamento pelo menos há um ano. Funcionamento há pelo menos um ano e o que mais? Representação do Congresso. Representação do Congresso. Quem foi que falou isso? Você tem certeza? Quase? Você tem quase certeza que você disse? É isso? Já está filmando aí, viu? Vira aí para ele. Vamos para cá. Cuidado. É isso que você tem que ter cuidado. Exatamente porque na prova ele vai fazer isso aí, ó. Lembre-se que na associação ela tem que ter dois requisitos, que é o que a gente está falando aqui, ó. Ela tem que estar constituída, e em funcionamento há pelo menos um ano. Isso aqui, para quê? Para o mandado de segurança com o mandado de injunção coletiva. A representação do Congresso Nacional é do partido político. Cuidado para não misturar, porque a prova pode misturar? Pode. Ok? Ela pode fazer isso aqui. Tá certo? Então, mais uma vez, ó, a associação nessas duas ações aqui. Só que o 21 não está mais falando do coletivo. Ele agora está falando do individual. Tipo, ó, olha o exemplo aqui, ó. José quer entrar com uma ação, certo? José é associado dessa associação. Vamos voltar para o nosso exemplo lá do primeiro tempo. A gente vai criar a associação dos concurseiros da PM. Vamos dizer que você quer anular uma questão. Entrou administrativamente, não conseguiu, e agora você quer judicialmente. O que você faz? Você vai lá na associação dos concurseiros e vai autorizar, por aqui agora, ó, e vai autorizar que essa associação lhe represente. Mas a autorização tem que ser o quê? Por aqui a palavra, ó, expressa. Então, essa associação, quando ela tiver essa autorização, ela pode o quê? Ela pode representar você. É isso que ele está dizendo aí. Essa associação, ela pode representar você. Praticamente tu mudou o lugar, não foi isso? Está no teu lugar, é? Não. Vai lá. Então é autorização o quê? Expressa. Para quê? Para representar você de forma judicial, como para representar você de forma o quê? Extrajudicial. Mas agora, cuidado com isso aqui, ó. O que é extrajudicial? É fora da justiça. Ele pode lhe representar na justiça, como ele pode representar você fora da justiça. Mas para isso eu preciso de quê?
de uma autorização expressa. A minha pergunta é: a associação precisa estar constituída e em funcionamento há pelo menos um ano? Não precisa. Esse requisito é só para onde? Para o mandado de segurança coletivo e para o mandado de injunção coletiva. Para você marcar que não precisa de autorização, cuidado com isso aqui, ó. Para você marcar que não precisa de autorização, eu quero que você lembre isso aqui, ó. Tem que ser a palavra coletivo. Não usou a palavra coletivo, você vai atrás disso aqui, ó. Eu preciso de uma autorização expressa. Não importa se é para entrar na justiça, não importa se é para entrar em outro canto. Eu quero tentar eu quero requerer uma aposentadoria, eu queria que a associação me representasse lá no INSS. O INSS é judicial ou é extrajudicial? Extrajudicial, é fora da justiça. Então a associação pode me representar? Pode, desde que eu faça o quê? Eu dei uma autorização expressa. É só você lembrar o seguinte: quando você vai contratar um advogado, você vai passar uma procuração para ele, não? Vai não? Para que ele possa representar você? Você que vigia as coisas muito bem. E aí? Faça ou não faça? Autoriza ou não autoriza? Não? Diga aí. Sim ou não? Sim? Precisa de uma autorização expressa? Precisa. Então quer dizer, é exatamente isso aí. Para uma associação me representar, eu preciso dar uma autorização expressa. Mas sempre vai ter uma autorização? Não. Porque na hora que na sua prova colocar o coletivo, na hora que a sua prova colocar o coletivo, você vai marcar o quê? Que não precisa de autorização. Mas aí cuidado, ela não precisa de autorização, mas ela precisa estar constituída e em funcionamento há pelo menos. A minha pergunta é: eu vou entrar individualmente, a associação precisa estar constituída e em funcionamento há pelo menos um ano? Não. Mas precisa de autorização? Precisa. No coletivo, ela precisa de autorização? Não. Mas ela precisa o quê? Estar constituída e em funcionamento há pelo menos? Tem que ter cuidado com as duas questões. Todo mundo entendeu? Então um pouquinho aí, frente continuar. Cuidado com isso aí, tá? É o jogo de palavras. Vai lá. Aqui, fora da justiça. Fora. Fora, só para você lembrar o que é. Fora da justiça. Ok? Fora da justiça. Quando terminar aí, já vamos lá para o inciso 11. Ok? Vamos lá para o inciso 11. Tudo bem? Professor, a prova toda vai ser a letra da lei, né? Boa parte dela. Se foi igual ao concurso passado, sim. Ok? O negócio que sempre muda, né? Tem que ver se. Espero que seja igual, né? Que é mais fácil. O único problema que você tem que se preocupar aqui é com as palavras-chave. Entendeu? Porque eles não vão mudar qualquer palavra, eles só mudam as palavras-chave. É aquela história que a gente vai ver agora aqui do morador, que ele pode botar ao invés de morador, que me atrapalha, entendeu? Essas palavras-chave que eu digo, né? Extrajudicial, fora da justiça. Um exemplo de extrajudicial, administrativo. Um exemplo seria o quê? Administrativo. Terminar, vamos lá para o inciso 11 para a gente começar, que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Hã? Por quê? Tanto ele falou isso aí, já ficou na mente já. Era a bandeira dele, né? Fica só na. Artigo 5 da Constituição, casa inviolável da lei. Vou falar tudo. Fica aquelas martelas na cabeça. Vamos lá? Já terminou, já vai lá para o inciso 11. Eu não pergunto você, não. Eu estou pelo seu Fingindo que só quer saber um negócio aí, pessoal. Eu vou ver por cima, não sei não.
explica, depois eu falo. Vamos lá. Inciso 11. Vamos lá para o inciso 11. Por favor, abra aí o inciso 11. A primeira coisa que você vai ver é a palavra casa. A casa é asilo inviolável. E na hora que você vê a palavra casa, o ponto principal é: casa para a Constituição não só é o local que você mora. Muita gente que pensa, vê a palavra casa e diz: a casa é onde eu moro. Não necessariamente. Ok? Não é o local que você tem a morada. Casa aqui vai ter uma interpretação ampla. Casa vai ter uma interpretação ampla. É a primeira coisa que você vai anotar aí. Ok? O que isso quer dizer? Uma interpretação ampla. Casa é qualquer local que não seja de livre acesso. Casa é qualquer local que para você entrar você precise de uma autorização. Exemplo. Você está num quarto de hotel. Quarto de hotel pode ser considerado sua casa? Tanto que quando você está num quarto de hotel e você sai e você não quer que ninguém entre, a camareira não entre para arrumar, você bota aquele papelzinho ali e diz proibido a entrada. Ninguém pode entrar. Por quê? Porque você proibiu a entrada. Se você não botar nada, é porque você está autorizando a entrada. Ok? Um outro exemplo, a sua residência, o local onde você mora, é considerado casa. O escritório que você trabalha é considerado casa. O trailer lá parado é considerado casa. Então quer dizer, é local que não seja de livre acesso. Ah, uma loja, a loja não, mas o escritório da loja é. Você vai ver que tem aquelas coisas, você não tem na prova, tem acesso restrito. Não é todo mundo que pode entrar. Você precisa de uma autorização para entrar ali. Todo mundo entendeu? Então, na hora que ele falou a palavra casa aqui, não é qualquer, ou na verdade, não é apenas a sua residência. É qualquer local que eu necessite de uma autorização. Eu necessito de uma autorização para entrar nesse local. Eu necessito de uma autorização para entrar nesse local. E logo em seguida, ele coloca isso aqui, ó. Eu preciso de uma autorização do morador. Vamos dar um exemplo aqui para a gente mudar essa palavra morador e vamos acrescentar duas palavras aqui que pode a prova cobrar. Vamos lá. Eu aluguei a minha casa. Eu tenho uma casa e ela está alugada. Só que eu lembrei que eu esqueci uma chave de fenda lá. O que foi que eu fiz? Eu peguei a minha chave de reserva, abri e estava pegando a minha chave de fenda. Aí o cara chegou, eu aluguei e disse: está fazendo o que aqui? Não, essa casa aqui é minha. Sim, mas você alugou para mim. A partir do momento que você alugou para mim, você só pode entrar se eu autorizar. Aí a pergunta é: e se ele não estiver pagando aluguel? Mesmo que ele não esteja pagando aluguel, você não pode fazer justiça com as próprias. Lembra que a gente no ano passado, o devido processo legal. Você vai ter que entrar com ação de despejo para colocar ele para fora. Porque você não pode entrar sem autorização do morador. Então, o morador é quem está na posse do imóvel. É o possuidor, não é o proprietário, é o possuidor. Então eu posso trocar a palavra morador por possuidor. É a mesma coisa. Até que tudo bem? Então, mais uma vez, ó, eu posso trocar essa palavra morador por possuidor. Você está na posse da propriedade. Aí a minha pergunta é: mas eu vi uma prova que gerou uma polêmica nos grupos de WhatsApp aí, porque só um dia mandaram mais de 20 mensagens para mim, perguntando a mesma questão, tanto que eu já deixei colado, só para depois fazer Ctrl+C, Ctrl+V. A prova dizia assim, ó, proprietário, não sei se vocês chegaram a resolver esse turma daqui, ó, e possuidor. Alguém resolveu essa questão? Daqui? Silêncio não, muito bem. Então, proprietário e possuidor. Cuidado. Se vier só proprietário, está errado. Mas se vier proprietário e possuidor, você está dizendo que você é o proprietário, o dono do imóvel, mas você está morando lá. Você está na posse do bem. Ele está dizendo e. Porque se botar ou, está errado. Ou você é o proprietário, ou você é o possuidor. Ou não, eu tenho que ser o possuidor.
Todo mundo entendeu? Então ele pode fazer isso aqui? Pode. E a prova que me mandaram foi exatamente assim, ó. Dizia, você só pode entrar com autorização do proprietário e possuidor. Acho que era a turma 37 ou era 35. Aqui que turma é essa aqui? Acho que ou é a 37 ou é a 35 que mandou no grupo do WhatsApp aí. Ok? Então, mais uma vez, ó. Mais uma vez, quando ele botar morador, pode ser a palavra o quê? Possuidor, como também pode ser a palavra proprietário e possuidor. Se a prova colocar proprietário, olha aqui, ó. Se a prova colocar só a palavra proprietário, ou então se ela colocar possuidor ou proprietário, olha aqui, ó, possuidor ou proprietário, você vai marcar o que na sua prova? Você vai marcar. Primeira coisa que você tem que lembrar isso aí. Ok? Então, cuidado. O pessoal estava parando, na hora que via a palavra proprietário, já marcava errado. Termina para ver se tem o I possuidor, ou se vai ter só a palavra proprietário, ou se tem a proprietário ou possuidor. Não pode ter o ou. Para ter a palavra proprietário, tem que ser proprietário e possuidor. Ou então o contrário, possuidor e proprietário. Tanto faz. O importante é que tem que ter as duas palavras cumulativamente. Se tiver um ou, o item está o quê? Então, para você entrar na casa de alguém, você necessita de uma autorização do morador. Se o morador autorizou, qualquer pessoa pode entrar. Ok? Se o morador autorizou, então bora colocar, ó. Se o morador autorizou, qualquer pessoa pode entrar. E cuidado, essa autorização, ela pode ser expressa, como ela pode ser o quê? Tácita. Eu vou parar agora para você copiar, só vou explicar isso aqui, ó. Eu estou conversando com ela aqui, a gente vem caminhando na rua, passando para lá, conversando. Chegando na minha casa, abri a porta, ela foi entrando, conversando, botei um café, a gente comeu um bolo, para frente. Em algum momento eu autorizei ela a entrar? Não. Mas em algum momento eu disse para ela não entrar? Então, toda a minha atitude, servindo um café, tomando um bolo, significa que eu autorizei ou que eu não autorizei? Eu autorizei. Então, a autorização o quê? Tácita. Toda a minha atitude leva a crer que você foi autorizada. Em nenhum minuto eu cheguei para você dizendo, você foi autorizada. Pode entrar, estou autorizando, é assim. Ok? Mas todas as minhas atitudes levam a crer que eu autorizei. Por isso que é uma autorização o quê? Tácita. Ok? Copiem aí para a gente ir para a primeira sessão. Termina a vez e aí, vamos ler o inciso 11 aqui. Pode? Quem pode ler o inciso 11? Eu só termina aí, inciso 11. Ninguém? A casa é assim, inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, ou determinação judicial. Beleza. Então a primeira coisa você vai notar é o seguinte. Se eu tiver uma autorização judicial, eu não preciso da autorização do morador. Então eu preciso de um mandado judicial.
ok? Eu necessito de um mandado judicial. E não vai ser qualquer pessoa que vai entrar, tá? Geralmente é um oficial de justiça que faz isso, porque ele está devidamente, embasado aí com um mandado judicial. O que é que eu quero que você observe? Esse mandado judicial, claro que ele tem que ser devidamente fundamentado. Ok? Ele tem que estar devidamente fundamentado. E o ponto principal é que mesmo que eu tenha um mandado judicial, eu só posso entrar durante o dia. O problema é que a Constituição não disse o que era dia. Ela deixou a critério da lei. É a lei que vai dizer o que é dia. Na sua prova, você tem que colocar o mandado judicial é dia. Mas não quer dizer que dia o sol ainda esteja brilhando, não. Ok? É durante o dia. Não quer dizer que seja do nascer do sol ao pôr do sol. Quem vai dizer isso é a lei. Por exemplo, a gente já teve uma aula aqui e a gente falou sobre penhora. Não sei se vocês lembram disso. A gente falou sobre a penhora, acho que foi até a aula passada. Essa penhora, ela pode ser realizada entre 6 e 20 horas. Você já deve ter visto que a prisão é de 6 às 18 horas. Então, cada lei vai dizer o que é dia. Ok? Dia, mais uma vez, não é o pôr do sol, acabou o dia, o sol se pôr, acabou o dia. Não é assim. É a lei que vai dizer. Como não tem no edital de vocês, basta saber que é durante o dia. Mas lembrando, dia não quer dizer que esteja claro aí fora ainda não. Pode até o sol já ter se posto, já é 7 horas da noite e ainda pode ser dia para fins da lei. Todo mundo entendeu? Mas se na provinha durante a noite, aí tá errado. É, exato, você botou errado. Ok? Ele não vai dizer horário na prova. Muito difícil. Dia ou noite. Ou então ele pode se calar. Você pode entrar com autorização judicial. Ponto. Igual como ele fez aí com desastre e socorro. Ele não falou se era dia ou noite. Ele falou só que você pode. Se ele tirar o dia na prova, o item já vai estar errado. Por quê? Porque na hora que ele tirou a palavra dia, eu já estou presumindo que você pode entrar dia ou noite. Beleza? Mas em caso de catástrofe pode entrar. Mas aí não precisa nem mandar judicial. Entendeu? Ele não precisa mandar judicial. Todo mundo entendeu isso? Aqui é só na situação de mandado judicial. Tá certo? Então, mais uma vez, ó, esse mandado judicial somente durante o dia. E mais uma vez, ó, quando ele fala dia, ele está falando da entrada. Mais uma vez, ó, ele está falando da entrada e não da saída. Vamos dizer que a prova não usa horário, mas ela diz assim, ó, entrou durante o dia, mas saiu durante a noite. Entrou para prender durante o dia, mas saiu com um mandado cumprido com a pessoa presa durante a noite. Tem problema? Não. Nenhum. Porque o que importa é a entrada. Se entrou durante o dia, está tudo ok. Não vai cair isso aqui, ou se cair é quase que impossível cair no edital, mas eu vou colocar só para constar aqui, ó. De acordo com o STF, você pode entrar no escritório de alguém com mandado judicial durante a noite para instalar uma escuta ambiental. Para você instalar uma escuta ambiental. Você vai instalar uma escuta dentro do escritório de alguém. Beleza? Isso pode ser durante a noite? Pode. É a única exceção que existe. Pode ser que caia, pode ser que não caia, porque eu não sei como é que vai ser o edital. Se vai ser igual ao outro ou se vem novidade por aí. Mas se for igual ao outro, eu não vou precisar me preocupar com isso aqui. Eu vou apenas me preocupar o quê? Durante o dia. E é a entrada, e não a saída. Mas fica a dica aqui, ó. De acordo com o STF, você pode instalar a escuta ambiental, colocar as escutas aí no escritório durante a noite. É a única exceção. Todo mundo entendeu? Então tá aí a primeira exceção. Só que aí vem um problema de prova, jogo de palavras. Olha aqui, ó. A prova diz o seguinte: independe de autorização. Olha isso aqui, ó. Independe de autorização. Quais são as situações que independem de autorização? Flagrante, desastre, socorro e o mandado judicial. Se você marcar isso, você vai marcar o quê? Você está errando a questão.
Presta atenção aqui, ó. Uma coisa, olha o que eu falei, independe de autorização. Independe de autorização do morador. Olha o que eu quero que você visualize no prova, faz a diferença. Eu vou mudar o gabarito aqui agora, vou mudar essa informação aí. Independe de autorização, eu não preciso de autorização do morador. Flagrante, desastre, socorro e através de uma decisão judicial, que é uma autorização judicial. Tá tudo bem? Mas quando eu digo independe de autorização, eu falei morador? Não, eu falei independe de... Então eu vou eliminar a morador e vou eliminar o quê? A judicial. Todo mundo está visualizando isso? De novo, ó. Eu vou fazer uma tabela aqui, ó. Vamos para cá, ó. Preste atenção aqui, ó. Independe, olha aqui, ó. Independe de autorização. Olha o que eu vou dizer agora, ó. Independe de autorização do morador. Olha aqui, ó. Independe. Não depende de autorização do morador. Aí você vai dizer, ó, flagrante, segura só um pouquinho aí, ó, flagrante, desastre, socorro, olha, ó, flagrante, desastre, socorro e a decisão judicial. A autorização judicial. Olha aqui, ó. A autorização judicial, mas essa só durante o dia. Foi isso que você acabou de ler. Certo? Mas lembrando, eu preciso de uma autorização. Mas ela é o quê? Judicial. Mas eu falei, independe de autorização de quem? Do morador. Mas eu posso colocar uma segunda situação na prova. Não depende de autorização. Olha a outra afirmação aqui agora, ó. Ele está dizendo que eu não preciso de autorização. Ele falou que é autorização? Não. Então ele está dizendo que eu nem preciso da autorização do morador, como eu também não preciso de uma autorização o quê? Judicial. Então se independe de autorização, ele não falou do morador, então você vai colocar só 3 opções. Flagrante, flagrante, desastre, ou então para prestar socorro. Flagrante, desastre, ou então para prestar socorro. Olha aí. Isso é o que você tem que ter cuidado. Por quê? Porque na primeira opção ele diz depende de autorização do morador. Então eu vou incluir os 4. Mas quando ele falar não precisa de autorização, ele falou de quem? Ele disse que eu não preciso de autorização. E quais são as 2 situações que eu preciso de autorização? Ou é do morador, ou é uma autorização o quê? Judicial. Se ele disse que eu não preciso de autorização, eu vou eliminar 2. Então só tenho 3 opções. E a prova já fez isso. E muita gente decora do jeito que está aí e diz flagrante, desastre, socorro e a decisão judicial. Mas a decisão judicial é uma autorização. Mas não é do morador. Ele colocou o morador aqui? Não. Hã? Ele generalizou. Todo mundo entendeu isso? Então, se ele generalizar, você não coloca autorização judicial. Você só vai colocar autorização judicial quando ele colocar do jeito que está aí. Independe de autorização do morador. Quem não entendeu? Então, nessas 3 situações, flagrante, desastre, socorro, eu não preciso da autorização de ninguém. Independe de autorização. E aqui, na sua prova, você só precisa saber que você pode entrar em qualquer horário, você pode entrar em qualquer horário e qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa pode fazer isso. Diferente do mandado judicial, que alguém vai cumprir, algum servidor vai cumprir. Geralmente quem vai cumprir é quem? É um oficial de justiça. Ok? Mas, nesse caso aqui, que ele fala flagrante, desastre e socorro, na sua prova é em qualquer horário e qualquer pessoa. E eu não preciso da autorização de ninguém. Todo mundo entendeu? Então, agora para o inciso 3.
lá para o inciso 13. Professor, esse socorro pode ser violência doméstica? Pode também. Ele já viu. Você vai saber flagrante, né? Aí vai como faz. Professor, se você morar vizinho e não fizer nada, alguma coisa. Não. Você é o vizinho? Não, agora você pode ser o policial, né? Ah, pode ser o policial. Né? Agora aquele caso do policial na pracinha. Porque uma vez eu não. Acho que era eu tinha visto que a polícia não pode ser omissa. Não, mas é omisso por causa de tortura, tráfico e terrorismo. E os hediondos. Aí se tiver envolvido dentro dos hediondos, ou a omissão. Como o senhor falou, né? Como o senhor falou, ninguém tem nada a ver com a mas é que tá. Depende da situação, né? Nem nada é absoluto assim, né? Nada é absoluto. relativo. É. Sono? Se daí qualquer corujão, acho que minha noite eu dormi. Depende de tortura, tu fala de tortura. Tem a física e a psicológica. Não, física mesmo, assim. Casamento. Acontece no espaço. O seu casamento psicológico, né? Não, casamento não. É sério. Uma briga e tudo, às vezes, dá um bate, aí você pode se caracterizar por isso. Só o tempo que apanhou. Essa feia. A pessoa está Em defesa, incapacidade. a pessoa não pode defender com a tortura. Por exemplo, eu seguro para espancar ela não tem como se defender. Estou torturando ela, não é não? Ou quando a pessoa pode se defender, não é não? É só isso não. Tortura quando a gente busca de informações, né? Tem vários tipos, tem vários tipos de tortura, entendeu? Você pode torturar para conseguir informações, você pode torturar com o objetivo de torturar, só para infernizar a vida da pessoa. Às vezes não tem nenhum objetivo, não. Tem gente que, por exemplo, tem gente que tortura outra sem saber. É subjetivo, entendeu? Às vezes você está torturando, às vezes você vive com uma pessoa que vive torturando, ela destrói o seu psicológico. É o crime. É aquela coisa, ó, pronto. Vamos dizer, você praticou o crime de tortura. Você praticou o crime de tortura, vai ter a pena, não vai? A tortura é um crime. Mas é o que a gente disse no começo da aula. Não foi isso aí não, é assim. De novo, volta para o que a gente falou no começo da aula. A tortura ela é o crime, não é? Então você praticou o crime de tortura. Então uma coisa é certa, vai ter uma pena. Certo? Essa pena não pode ser pena de morte, não pode ser cruel, não pode ser banimento, são aquelas penas proibidas. Ok? O que está dizendo é isso. A tortura é o crime que vai gerar uma pena. Entendeu? E são inafiançáveis e nem cabe perdão, mas pode prescrever. Ok? Pode prescrever. A gente viu, acho que foi no final da aula passada. Dá, sim, dá. Entendeu? Dá. O que eu estou dizendo é que a tortura não é a pena. Entendeu? Tipo assim, vamos comer fulano vai ser condenado a pena de tortura. Não existe, a tortura é um crime. Se você fizer isso aí, você está cometendo o quê? É um crime. Você vai responder para esse crime. Não vai responder com a vida, nem com prisão perpétua. Exatamente. Por isso que eu estou dizendo também que É igual aquela coisa assim, ó. É porque tá gravando, né? Mas eu ia contar uma história de penas de caráter perpétuo. Você sabe que tem várias coisas que você não pode ter pena de caráter perpétuo. Mas você vê que tem algumas leis aí que dizem, se isso acontecer, não vou dizer os nomes sim, mas se isso acontecer, você não pode voltar mais a prestar o concurso para isso aqui. Se eu já paguei a pena, por que eu não posso voltar a fazer concurso? Vou dizer o que é. Depois que eu terminar a gravação, eu digo. Entendeu? Por que eu não posso? Isso é pena de caráter perpétuo. Eu não posso ser penalizado pela vida toda por algo que eu fiz. Entendeu? Né? Entendeu? Vamos lá. Tive um subjetivo aí. Inciso 13, vamos lá, direito de profissão. Quem pode ler o inciso 13, por favor?
livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecidas. Liberdade de profissão, liberdade de trabalho. Primeira coisa que você vai observar, liberdade. É a sua liberdade. Isso quer dizer, você trabalha se você quiser. Então, primeira coisa, se eu quiser trabalhar, eu trabalho. Mas se eu quiser ficar sem fazer nada, ninguém vai poder dizer nada. Por quê? Porque é a minha liberdade. Eu até brinco. Se um dia você estiver em casa, no sofá, na televisão, e sua mãe vai chegar e dizer assim, ó, o que está fazendo aí deitado no sofá sem fazer nada? Artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal. Eu faço alguma coisa ou não faço nada. Aprendi lá no Tiradentes. Ok? Aqui, ó. Eu não sou obrigado a nada. Aqui, ó. Direito. Se sobreviver, me conta na próxima aula o que aconteceu. Mas isso é direito de profissão. Tá? Eu posso escolher algo, eu posso trabalhar, mas eu posso também não fazer nada. É a minha liberdade. Mas a partir do momento que você decide fazer, você já pode fazer. Aqui, ó. É a sua liberdade. O problema é que ele diz que a lei poderá restringir, olha o que ele está dizendo aí, ó. A lei, ela poderá restringir a sua liberdade. A lei, ela vai restringir a sua liberdade. A gente já viu, nada aqui é absoluto. Dê um exemplo. Você decidiu, você acordou hoje e decidiu, eu quero ser médico. E eu vou agora, se sair daqui, eu não vou para Corujana, não. Eu vou ali para o JF operar a cabeça de alguém. Porque eu decidi ser médico e o inciso 13 diz que na hora que eu decidi, eu já posso. A minha pergunta é, existe a lei que regula a medicina, que regulamenta a medicina? Existe. Eu tenho que fazer a faculdade de medicina, depois eu tenho que fazer residência, então para ainda. O que foi que essa lei fez com a minha liberdade? Pois eu não quero ser médico, agora eu quero ser advogado. Eu vou aqui, segunda-feira, antes de ir para aula, eu vou fazer uma audiência aí nesse fórum aí. A minha pergunta é, você já pode fazer isso? Não, por quê? Porque existe uma lei que regulamenta a advocacia. E o que foi que essa lei fez com a sua liberdade? Restringir. Mas eu estou pronto, não quero mais ser advogado, agora eu quero ser vendedor. Não, pode ser vendedor. Tem algum requisito? Não, tem não. Vai lá, só vai lá e preenche um papel lá de emprego, pronto, acabou-se. Eu já posso fazer? Posso. Então, cuidado. A sua liberdade, ela pode ser restringida por uma... É isso que ele está dizendo aqui. Ok? Se tiver requisitos, você só vai poder exercer se você preencher os requisitos. Mas se não tem requisitos, a gente já disse, se não tem lei, eu posso fazer o que eu bem entender. Ok? Você pensa que estava gravando, é ver o que parecer. Vamos lá? Tem irmã, se tiver, pode mandar. Tá gravando. Mas vamos lá. Então, mais uma vez, o seu direito de profissão ele foi restringido pela lei. Isso é possível? É. Só para concluir, o que mais cai em prova foi em relação ao personal, o pessoal da educação física. Antigamente, qualquer pessoa poderia ser instrutor de uma academia, qualquer pessoa poderia ser personal de uma academia, poderia ser professor de ginástica, não exigia nada. É lá e vai. Pronto. Mas agora pode? Não. Agora eu tenho que ser formado em quê? Em educação física. Então, quer dizer, o que a lei fez com a minha liberdade? É isso que ele está dizendo aí no inciso. Da minha liberdade de profissão, ela é absoluta? Não. Ela é o quê? Relativa. É isso que ele está dizendo aí. Ela é relativa. Até que tudo bem? Vamos para a próxima. Inciso 14. Essa, vamos para um pouquinho de atenção. Liberdade de informação. Todo mundo tem direito à informação. E a gente até já falou sobre isso. Ok? A gente já falou sobre isso quando a gente foi falar de habeas data, quando a gente foi falar lá daquele inciso 33, que eu não tenho a ver nada com a vida dos outros, eu só tenho a ver com a minha vida, ou então quando diz respeito o quê? A coletividade. Mas no inciso 14 ele está dizendo, ó, todo mundo tem esse direito de informação. Então eu posso jogar informações no conhecimento de todo mundo. Posso? Posso. As pessoas têm esse direito. Às vezes, quando você vê uma notícia e essa notícia surge, às vezes você fica até com raiva, dependendo de que lado você está, se está no vermelho ou se não está. Então, já gera aquela confusão na internet, mas é um direito de informação. As pessoas têm esse direito de informação. Beleza. Só que eu descobri
quem é o traficante da comunidade tal. Eu descobri. E eu quero dizer lá no jornal. Eu vou agora chegar e vou dizer. Beleza. Então você é a fonte. Boa sorte, né? Então você é a fonte. Aí você chegou lá e disse o seguinte, ó, eu sou a fonte, mas eu só vou dizer se eu não aparecer. Eu não posso aparecer. Beleza? A Constituição garante o sigilo da fonte? Garante. Mas agora vem a parte principal. Nem sempre o sigilo da fonte será garantido. Por quê? Porque vem a parte principal. Volta aí para o inciso 14. Você tem que exercer uma atividade profissional. Isso aqui eu não vou levar em consideração a fofoca, aquela pessoa que vai soltando de boca em boca ali, tá? Aqui, ó, isso aqui tem que envolver uma atividade profissional. Eu sou um repórter, eu sou um delegado, vou soltar uma notícia aí, um furo de notícia, um furo de reportagem que eu tenho, que eu já soube, mas você vê no jornal, ó, aparece a pessoa com a cara desfigurada, nem aparece a pessoa, ou com aquela voz que não dá para identificar quem é. Exatamente por quê? Porque ela pediu o sigilo. E por que esse sigilo foi garantido? Porque aquela pessoa exerce uma atividade. O que isso quer dizer? Quer dizer que se for mentira, eu processo o repórter. Se for mentira, eu processo o jornal. Se for mentira, eu processo a Rede Globo, o SBT, processo o canal. Exatamente por quê? Porque o que a Constituição garante é proibido o anonimato. O que é proibido é surgir uma notícia sem ninguém assinar. Nesse caso, a notícia surgiu, alguém assinou, então está valendo. Vale o sigilo da fonte. Mais uma vez, para fins de atividade, exercício de atividade profissional. Sem essa atividade profissional, o sigilo da fonte não existe. Aquela história de fofoquinha, fulano falou de ciclano, falou Beltrano, eu quero saber quem falou de mim. Quem foi? Eu vou entrar na justiça e você vai dizer quem foi. Ok? É sigilo da fonte. Você é repórter? Não. Você é delegado? Não. Então é fofoqueiro mesmo, vai dizer sim. Ok? Porque está aqui, ó. É só para fins de atividade profissional. Só precisa saber disso na sua prova. Por quê? O fundamento disso aqui é proibido o anonimato. É proibido surgir qualquer notícia sem alguém assinar. Mas não foi eu que falei, eu soube de uma fonte. Mas se você trouxe ao público, é você que vai responder. Todo mundo entendeu? Vamos para a próxima. Fofoqueiro de plantão, né? Por sinal, a gente tem até um fofoqueiro de plantão aqui na ação. Eu falei nomes? Falei todo nome, né? Quem terminou, abre aí no inciso 8º. Que é o próximo. Pode ir? Quero primeiro vamos ler o inciso 8º. Você quer ler o inciso 8º? Não. Não? Então lê. Quem pode ler o inciso 8º? Ninguém será privado de direitos por motivo. Parou aí, você vai subir primeiro. Ninguém. Volta lá, ninguém. Mas você já sabe que nada é absoluto. Vai lá. Ninguém será privado de direitos por motivo de crenças religiosas ou de convicção filosófica ou política, salvo se advocar para eximir-se de obrigação legal a todas as hipóteses e recusar-se a cumprir prestação alternativa do Estado. Sabe o que eu me lembrei agora? Não tem nada a ver, eu me lembrei na nossa júri. Se por acaso acontecesse alguma coisa, se você fosse réu, eu já tinha uma defesa aí, o negócio do baixinho. Não, na hora que eu falasse, ó, tá vendo como é que era chamado? Baixinha. Isso é bullying. Na verdade, ele estava só. Você se sente constrangido? Não, tá vendo aí? Tá aí um exemplo, ó. Vamos lá. Inciso 8º. Primeira coisa que você vai colocar aqui, ó. Escusa de consciência. Primeira coisa que você vai colocar aí, ó. Escusa de consciência. Eu vou dar o exemplo, depois a gente volta e lê isso aí novamente. Está aqui você, certo? Está aqui você. E hoje é domingo, primeiro domingo de outubro, dia da eleição. Tá certo? Hoje aqui é dia da eleição. A gente está aqui na eleição de 2018. Vamos voltar aí no tempo. Eleição de 2018. Tá? Vai
eleição de 2018, você lá votando, você simplesmente disse, eu não vou votar. Não é? Eu não vou votar. Mas o voto, ele é o quê? Obrigatório. O voto é obrigatório. Aí você vai dizer, mas eu não vou votar. Eu não voto mais porque a minha convicção filosófica, política, crença, sei lá o quê, nesse caso, política, toda política é ladrão e eu não voto mais ninguém. Decidi, eu não voto mais ninguém. Eu posso fazer isso? Posso. Foi o que você acabou de dizer. Ninguém será penalizado, ninguém pode ser privado dos seus direitos porque está exercendo uma convicção sua. Não pode, beleza. Mas aí, a minha pergunta é, existe alguma penalidade caso você não vote? Segura aí. Vamos dizer que não existisse. Então não ia ter problema nenhum. Você não votava, ninguém ia poder fazer nada contra você. Porque a primeira coisa que a Constituição disse, ninguém poderá ser privado dos seus direitos quando está exercendo uma convicção política, filosófica, seja o que for. Até que tudo bem? Só que aí surgiu uma lei. E a lei diz que se você não votar, você tem que pagar uma multa. Preste atenção aqui, ó. Se você não votar, você tem que pagar uma multa. Então, peraí. Essa multa não é a obrigação principal. Essa multa, ela é chamada de pena alternativa. Essa multa é chamada de pena alternativa. Qual é a obrigação principal? Aqui, ó. A sua obrigação principal é o quê? É votar. Mas agora ele diz, caso você não vote, você vai pagar multa. Ou justifica, ou paga multa. Até que bem? Se surgiu a pena alternativa, agora a pena alternativa você vai ter. Você não é obrigado a votar? É obrigatório. Mas se você não quiser, ninguém vai lhe obrigar. Ninguém vai pegar sua mão e vai lhe levar lá. Até que bem? A Constituição está dizendo, não sou obrigado a nada. Agora, surgiu a pena alternativa, aí a pena você vai ter que pagar. Porque senão, se você não pagar a pena alternativa, você perde os direitos políticos. Você perde os direitos políticos. Então, olha a observação que eu quero que você anote aí. Mais uma vez. Na pena obrigatória, que é obrigatório para todos, eu posso deixar de fazer. Se não tiver pena alternativa, eu deixo de fazer, ninguém faz nada comigo. Mas se tiver a pena alternativa, morreu. Outro exemplo, testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová não serve no exército. Ok? Porque proíbe, a religião proíbe. Não pode se praticar da violência. Aí eu já ouvi também gente dizendo que aqui não pode bater continência para ninguém, só para Jeová. Várias coisas, né? É a crença. Então eu posso alegar, para deixar, eu vou lá me alistar, eu posso alegar que sou testemunho de Jeová para não servir o exército? Posso. Mas não é obrigatório para todos? Mas eu posso trazer a minha crença e não servir. A Constituição me garante isso aí. É exatamente esse inciso aí. Mas vamos dizer que surge uma lei dizendo que você não vai servir, mas que você vai ter que prestar uma pena alternativa. Você vai ter que prestar serviços à comunidade. A minha pergunta é, ele vai ter que prestar serviço à comunidade? Vai, porque aí já é a pena alternativa. Mas se não tem pena alternativa, o que vai acontecer com ele? Nada, porque ele só perde os direitos políticos se ele não cumprir a pena alternativa. Vamos ler de novo o inciso agora, visualizando o que a gente falou aqui. Ok? Vamos agora visualizar o que a gente falou. De novo, leia aí, por favor. Ninguém será privado ou convicção filosófica ou política. Parou aí. A primeira afirmação é essa. Ninguém vai ser punido. Mas agora o que é que a lei, de novo, ó, o que é que a lei fez com a minha liberdade? Ela fez o quê? Ó, de novo, ela restringiu. Por quê? Porque ele está dizendo que a lei vai restringir essa minha liberdade. A mesma coisa que aconteceu aonde? No inciso 13. E a mesma coisa que aconteceu na aula retrasada, quando a gente mostrava habeas corpus. Lembra que eu disse que a locomoção pode ser restringida pela lei? Lembra que a gente falou, você não é obrigado a nada. Mas quando surge a lei, você tem que cumprir? Tem. Não é verdade? Então, mais uma vez, está trazendo aqui de novo a história da lei. Ó. Surgiu a lei, você vai ter que prestar ali para restringir o seu. Quem não entendeu?
Não coloquei, mexe no chão. Você vai ficar por chão? E amanhã você vai lá pro Detonando? Você vai participar de tudo, né? Mas você sabe que você não tem mais idade de fazer PM, né? Só cara. Hã? Mas que é a INSS. Ai, cara, INSS. Ah, INSS é verdade. Já está com tempo de contribuição. Mais chuva aí. Pronto? Abram aí no inciso 9. Abram aí no inciso 9. O inciso 9 ele vai trazer uma outra liberdade, que é a liberdade artística. Ok? O inciso 9 ele vai trazer uma outra liberdade, que é chamada de liberdade artística. Tá? Se você, por exemplo, está chovendo aí agora, você decidiu sair correndo na frente da rua, pulando, você pode fazer? Pode. Você decidiu sair cantando na chuva, você pode fazer? Pode, é a sua liberdade. Eu vou ficar no sinal ali, no semáforo, dançando enquanto os carros param. Eu posso fazer isso? Pode. Por quê? Porque essa é a sua liberdade artística. Eu vou lá para a Praça do Ferreiro, cantar, dançar. Você pode fazer o que você bem entender. Por quê? Porque a sua liberdade independe de autorização. Você não precisa de autorização do Estado para exercer a sua liberdade. Você não precisa de autorização. Tá? Aquela pessoa que está no semáforo ali fazendo malabarismo, ela está ali com autorização de quem? Ela não precisa. Ela não precisa por quê? Porque ela está exercendo a sua liberdade. E outra coisa, é proibido proibir. É proibido proibir, ok? É proibido proibir. Por que ele está dizendo isso? É proibido a censura. A censura é proibida. Vai lá. E o caso do Museu do Man, pessoal? O que tem? Não levaram crianças para lá, expõem e tal. O que tem? A questão da liberdade artística não tem uma restrição. Na verdade, em tese, não teria. Quem é o responsável do teatro tem nada a ver. Lá tinha uma placa dizendo que era a partir dos 18 anos. Se o pai quis entrar, quem responde são eles, né? Vou dar um exemplo aqui, não tão pesado quanto esse, para não gerar uma polêmica, mas eu vou trazer aqui. Não tem problema não. Mas eu vou trazer uma coisa mais simples depois eu chego aí. Vou dar um exemplo. Surgiu aquele filme Deadpool, tá? Beleza. Então, veio todo filme, ou como canal de todo programa de TV, tem uma classificação, olha aqui, ó. Tem uma classificação indicativa, certo? Tem uma classificação indicativa. Classificação indicativa é diferente de censura. Primeira coisa que eu quero que você observe. Classificação indicativa é diferente de censura. Aqui o Estado está indicando o que é melhor. Quem sabe o que é melhor é você. Vamos dar um exemplo. Você está em casa, está passando uma novela. Classificação indicativa, 16 anos. Seu filho tem 14. Você tem duas opções. Ou deixa ele assistir, ou vai lá e desliga. Não é verdade? O canal vai simplesmente bloquear e censurar? Não, porque a censura é proibida. Você deixa assistir se você quiser. Quem restringe é os pais, então. Exatamente. Aí agora, segura aí. Aí o que vai acontecer? Classificação indicativa 18 anos. Proibida a entrada de menores, inclusive com os responsáveis. O que foi aconteceu? A Fox entrou com a ação. No outro dia, classificação indicativa 18 anos, permitida a entrada com os seus responsáveis. Por quê? Porque você não pode censurar. Se eu sou o pai, eu decido se ele entra ou não. Eu fui tentar assistir dele com fome e deixava ele entrar para ir. Mas é teu filho? Hã? Mas não tinha auxílio de nascimento, não? Tinha. Mas era.
Processo. Tem um cartão ali, daqui a pouco a gente conversa. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Daqui a pouco a gente conversa. Vamos pra cá, ó. Então, mais uma vez, ó, o que eu quero que você observe? É proibido, proibido. A censura é proibida. Claro que tem coisas que menores não podem. Mas nada é absoluto. Mas o que é que eu quero que você observe? Não confundir classificação indicativa com censura. Em nenhum minuto o canal de TV vai bloquear aquilo ali. Ele não vai. Tanto que a TV a cabo, alguns canais, ele bota uma senha. Mas você sabe a senha, você vai lá e desbloqueia. Ok? Hã? É uma sugestão. Deixa bloqueado aí, que você pode ter um filho menor, mas se você quiser desbloquear, desbloqueia. Aí a senha você desbloqueia. Por quê? Exatamente porque a censura ela é proibida. A censura ela é proibida. Quem decide é o responsável. Na verdade, quem decide é o responsável. Agora, claro, existem algumas coisas que não pode. Exemplo, eu não posso vender bebida para menor. É proibido, mas cuidado. As pessoas dizem assim, ah, mas menor não sei o quê. Quantos bares você já foi, tipo, vamos dar um exemplo, um bar X que tem uma churrascaria e você vê na mesa os pais jantando, o pai tomando cerveja e o filho menor lá. O que não pode é vender bebida para ele. O que ele não pode é beber a bebida agora. Mas ele não pode ficar na mesa não? Pode. Desde que o pai dê a bebida para ele. Todo mundo entendeu isso? Então, que na prova é isso. Classificação indicativa existe. O que é proibido é a censura. No próximo sábado a gente continua, tá? Show! Vai dando coisa além.